Olá pessoal, vamos a uma correção de matemática da página 104, no número 6. Diz assim: cada figura abaixo está dividida em partes iguais. Pinte a parte correspondente à fração indicada em cada item e verifique a equivalência das frações dos exemplos acima. Então, em cima tinha ali 3/5 e que 3/5 era equivalente a 6/10. Por quê? Porque 3 multiplicado por 2 e o 5 multiplicado por 2 ia dar o quê? 6/10. Mesma coisa foi feita com 9/12, que encontrou a fração equivalente a 3/4. Então, isso nós vamos fazer agora. Vamos lá. Na fração 3/5, então nós tínhamos que representar aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes. A barrinha está dividida em 5 partes. Então, eu tenho que pintar o quê? 3 de 5. Questão B. Está dividida em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E está pedindo para eu pintar quantas? 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem que a fração de cima corresponde exatamente à mesma parte, à mesma quantidade da fração de baixo. Elas correspondem à mesma porção, vamos dizer assim, da barrinha, tá? Então, 3/5 corresponde a 6/10. Então, eu posso dizer que 3/5 é equivalente a 6/10. Vamos à próxima. 9/12. Então, eu tenho aqui uma barrona dividida em 12 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes. E eu tenho 9 partes dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes de 12. No quadrinho de baixo, né? Aqui, nós temos 3/4. Então, nós temos a figura dividida em 4 partes e eu tomei 3 partes dela. Observem que o espaço correspondente a essa parte aqui da de 3/4 é exatamente a mesma quantidade, o mesmo espaço que eu tomei da de 9/12, tá? Então, 3/4 é equivalente a 9/12. Como eu encontro isso? Então, 9 aqui dividido por 3 vai dar 3. 12 dividido por 3 dá 4. Se eu multiplicar 3 por 3 dá 9. 4 por 3 dá 12. Então, eu tenho assim as frações equivalentes. Sempre para você encontrar a fração equivalente, você vai multiplicar ou dividir pelo mesmo algarismo, numerador e denominador. Então, isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, ali pedia para você escolher números, né, na questão número 7, para você encontrar, fazer exemplos, né, de frações equivalentes. E você poderia multiplicar ou dividir. Então, eu escolhi dessa maneira aqui. Essas duas aqui eu vou fazer dividindo e essas duas aqui eu vou fazer multiplicando. Então, aqui como eu tenho números pares, eu vou fazer por número par. Aqui eu tenho número ímpar, eu vou dividir por número ímpar. Então, 4 dividido por 2 são 2. 10 dividido por 2, 5. Então, 4/10 é equivalente a 2/5. Agora aqui por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 21 dividido por 3 dá 7. 5/7 é uma fração equivalente a 15/21. Agora aqui vamos fazer por multiplicação. 10 vezes 2, 20. 14 vezes 2, quanto vai dar? 28, né? 14 mais 14, 28. Então, a fração 10/14 é equivalente à fração 20/28. Vamos mais uma aqui. 24 vezes 2, eu poderia dividir? Poderia dividir. Vamos fazer até se vocês quiserem. Mas aqui é um exemplo de multiplicação, tá? Não importa que o número vai dar grandão. 24 vezes 2 dá o quê? 48. 26 vezes 2 vai dar quanto? 52. 6 e 6, 12. Vai 1, 2, 2, 4. Com que
5, 52. Muito bem, então são frações equivalentes, 24 26 avos e 48 52 avos. Aí na questão 8, dizia assim: seus colegas encontraram as mesmas frações equivalentes que você? Anote abaixo outra fração equivalente a cada fração da atividade anterior. Então aqui, por exemplo, vamos fazer aqui uma diferente, vou até usar outra caneta. Por exemplo, aqui eu dividi, né? 4 dividido por 2. Se em vez de eu fazer 4 dividido por 2, eu fizesse 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 10 vezes 2, 20. 8 20 avos. Aqui eu dividi por 3. E se em vez de eu dividir por 3, eu multiplicasse? Vamos fazer 15 vezes 3. Vamos fazer a continha? 15 vezes 3, quanto que dá? 3 vezes 5, 15. Vai 1 vezes 3, 13 e 1, 4. 45. 21 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. 63. Então, eu poderia aqui, para essa fração, eu poderia encontrar 45, 63 avos. Se eu fizesse o quê? Multiplicando, tá? Essa aqui eu fiz ela multiplicando. Esse número multiplicado por 3. Aqui eu fiz multiplicado por 2, porque eu já tinha feito por dividir. Agora vamos aqui mais um. Se aqui, em vez de eu fazer multiplicado, eu tivesse feito dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 14 dividido por 2, quanto que dá? 7. 5 sétimos. 5 sétimos. Tá? Vamos ver. Aqui eu fiz vezes. E se eu tivesse feito dividido? 24 dividido por 2, quanto que seria? 12. 26 dividido por 2, quanto que seria? seria 13. 8 vinteavos, 5 sétimos, 12, 13. Aqui, eu peguei esse mesmo número e multipliquei por 3. Não é isso? E se eu pegasse esse número aqui, o número 5 sétimos, e fizesse ele multiplicado por 2, que fração que eu teria? 5 vezes 2, 10. 7 vezes 2, 14, que é esse número aqui, tá? Então, só para vocês verem que tem outras possibilidades. Aqui eu fiz multiplicado por 3. Aqui poderia ter sido pego esse número aqui e feito por 2. Certo? O importante é que o mesmo número que você fez o numerador, você faça o denominador também. Tá bom? Isso aqui são alguns exemplos. Tá? Confiram aí bonitinho, vê se está tudo certo.